Vamos então seguir com a leitura comentada do livro Transição Planetária, escrito por Divaldo Franco e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. A mensagem revelação. Ainda não saíramos do quase êxtase quando o nosso dirigente acercou-se do visitante ilustre, saudou-o com deferência e carinho. Ato contínuo, levou-o à tribuna e concedeu-lhe a palavra. O nobre espírito agradeceu com um sorriso jovial e iniciou a sua exposição. Veneráveis administradores, almas irmãs nossas de todas as dimensões, saudamo-vos em todos em nome do Senhor do Universo. Representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais, constituídas de fótons que formam uma luminosidade em tons azuis, aqui estamos atendendo à invitação do sublime governador do planeta Terra. Embora sem condições de falar em nome dos nossos guias espirituais, ou seja, os guias dele, trago o compromisso de contribuir convosco no programa de elevação da humanidade através da reencarnação de servidores do bem, adrede preparados para o mistério sublime. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do Cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Meus amigos, só esse parágrafo dá para a gente fazer uma palestra inteira. O que ele está dizendo? Ele está se referindo à época aqui na Terra em que foi a passagem dos hominídeos, quase macacoides, foram transformar o seu corpo físico em humanos, terráqueos, terrestres. Então, esses embaixadores dessa mesma constelação de Órion, que é Capela, existe o livro, Exilados de Capela, vieram para a Terra. Jesus solicitou para que desse, vamos dizer assim, me perdoem a palavra, um upgrade na forma física e espiritual dos habitantes da Terra. Certo? Tá entendido? E ele diz também que junto com esses exilados vieram inteligências que depois voltaram para a constelação de origem, certo? E ele está novamente presente entre nós na época mais ou menos do tsunami, que foi essa visita. Meus amigos, esse livro tem que ser lido e relido nos mínimos detalhes. Vamos continuar com a leitura. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando os seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Ou seja, frequentemente nós recebemos seres de outros orbes, de outros planetas, de outras constelações que nascem e encarnam na Terra para nos fazer evoluir, seja em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Certo? Continuando. Não obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram
rico de conhecimentos e pobre em edificações espirituais. Ou seja, os seres humanos da Terra são capazes de fazer uma bomba atômica, são capazes de ir à Lua, mas ainda não se amam. Ainda têm preconceitos uns com os outros. Não é? É isso que ele está nos dizendo. Precisamos evoluir moralmente, espiritualmente. Continuando. Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhes alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico, embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo à planificação superior, com o objetivo de alcançar o seu alto nível no mundo de regeneração. Então, meus amigos, todas essas mudanças, em que aqui na Terra culpam uns aos outros, nada mais é do que o plano de progresso espiritual. A mudança climática, sísmica, as doenças, vêm todas para nos fazer evoluir. Já que a gente não faz por bem, por amor, vamos fazer pela dor. Continuando. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural, entretanto assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Então, o que ele nos diz? Que todos os seres bárbaros que fizeram os terrores do planeta Terra ficaram presos nos umbrais para que nós pudéssemos ter um ganho em moralidade. Só que agora eles têm que nascer. E vão nascer belos, porque nós ficamos mais bonitos do que éramos no passado. Mas eles continuam como estavam. Eles vêm para aprender dessa vez conosco. Vamos continuar a leitura. Eles se apresentam exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas, em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos, de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade, indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que ele desdenha. Fruem na excelente ocasião que, mão baratada, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Ou seja, eles vão ter que migrar. Eles estão encarnando novamente no planeta Terra, nessa última tentativa de se equilibrarem, não conseguindo, serão exilados, como fomos nós de Capela. Eles vão aprimorar a raça em outro planeta, vão levar conhecimentos, mas estão em exílio. Continuando. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas no rumo de instâncias compatíveis com o seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Certo? A história sempre se repete. E nós não fazemos por entender isso, evitando que ela se repita, sendo seres melhores. Continuando. Ei-los em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas,
mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento em novo mundo em construção. O emissário silenciou suavemente, repassou os olhos luminosos pelo imenso auditório mergulhado em quietude e reflexão, absorvendo-lhes cada palavra, logo prosseguindo. As moradas do Pai são em número infinito, mantendo, como é compreensível, intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime, porquanto aqueles mais bem aquinhoados devem contribuir em benefício dos menos enriquecidos de momento. A sublime lei de permutas funciona em intercâmbio de elevado conteúdo espiritual. Da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia, pela compaixão. Outros, missionários da educação, da solidariedade, de muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a genética humana encontram-se em condições de receber novos hóspedes que participarão do ágape iluminativo, conforme o egrégio codificador do Espiritismo referiu-se em sua obra magistral, a Gênese, constituída por todos aqueles que se afeiçoem à verdade, a se esforcem por edificar-se, laborando em favor do próximo e da sociedade como um todo. Desse modo, qual ocorre em outros orbes, chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar, ensejando-lhes oportunidades de refazimento e de evolução. Nesse inevitável esforço, estaremos todos empenhados, experienciando a vivência do amor em todas as suas expressões, formando um contingente harmonioso e encantador. Ninguém que se possa eximir desse dever que nos pertence a todos, individual e coletivamente, porquanto o reino dos céus está dentro de nós. É necessário ampliar-lhe as fronteiras para o exterior, dando lugar ao paraíso anelado, que, no entanto, jamais será dentro dos limites territoriais da organização física. A realidade que somos, espíritos imortais, em essência, tem a sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Não obstante, quando o Criador estabeleceu a necessidade do desenvolvimento nas organizações fisiológicas, à semelhança da semente que necessita dos fatores muselógicos para libertar a vida que nela jaz, razões ponderosas existem para que assim aconteça, facultando-nos percorrer os degraus que nos levam ao infinito. Novamente fez uma pausa na narrativa, ensejando-nos refletir, introjetar as informações, de certo modo, algumas conhecidas e outras em primeiro plano, enquanto vibravam peculiares ondas de paz e de alegria. Olhando em volta, notamos os semblantes docemente envoltos em discreta claridade, decorrente da alegria que exteriorizavam, da esperança de também poderem contribuir em favor da era nova. Continuando com a mesma tonalidade musical, esclareceu: qual seria então a razão por que deveriam vir espíritos de outro ordem para o processo de moralização do planeta? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores, como defluentes de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para o processo de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização,
de obsessão individual e coletiva, estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso. Fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais anelantes pela felicidade. Segundo porquê, mais adiantados moralmente uns, podem contribuir com exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculá-las com os recursos inexequíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas, enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário, por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor, e em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto e do carinho, aprendendo por sua vez o milagroso fenômeno da solidariedade. Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber, e no receber, que é convidar a doar. O que ele disse aqui? Que além de virem espíritos mais evoluídos do que nós aqui da Terra, para nos ensinar o amor, vem também de lá, como na vez anterior, espíritos que são exilados de lá, são exilados, que vêm aprender conosco essa mesma solidariedade. No futuro eles voltam. Então se repete o fenômeno de capela, de mão dupla. Uns saem daqui para planetas inferiores e outros vêm de planetas superiores, mais evoluídos e menos evoluídos que os de lá. Olhe só que intercâmbio imenso está se passando. Vamos continuar a leitura. A fim de que o programa seja executado neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, ou seja, não é só aqui, irmãos nossos procedentes da nossa esfera estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência, ou seja, é Jesus quem está coordenando tudo isso. De todas essas comunidades seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando os seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos, seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. As grandes transformações, embora ocorram em fase de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição, do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências, outros pelo discernimento em torno da evolução. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura, a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza, que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios, os desvairios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio.
frutos das paixões das criaturas, que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico da vida. Então, meus amigos, o que ele está dizendo aqui? Que vamos mesmo sofrer nesses dias. Ele está falando isso da época do tsunami para cá, em que ia aumentar todos esses fenômenos. As condutas negativas iam piorar, as doenças iam aumentar, não é? Para que tudo possa chegar ao ponto de equilíbrio. Continuando. Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual no amor estará com eles, vitalizando-os, encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor, quando a vulgaridade predomina. Razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam a experiências iluminativas, libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus, e a nova onda de amor trará, de retorno, o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições do martirológio, que, na atualidade, terá características diversas, já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não se assaquem acusações vergonhosas, se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Assim mesmo, deverão avançar, joviais e estoicos, cantando os hinos da liberdade e da fé raciocinada, que dignificam o ser humano e o promovem no cenário interior. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento e à morte. Assim sendo, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na lidima fraterna, oferecendo-nos em holocausto de amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Louvando, portanto, aquele que nos convidou, misericórdia solicitamos. Quando terminou a eloquente explanação, apresentava lágrimas nos olhos que não se atreviam a romper-lhe as comportas. O governador-geral de nossa comunidade acercou-se-lhe, o abraçou carinhosamente, qual desejávamos todos fazer. Novamente o coral infantil entoou romântica balada, totalmente desconhecida por mim, enquanto pétalas de rosas caíam delicadas sobre todos nós, desfazendo-se no contato conosco, exalando perfume especial. Ato contínuo, conduziu pelo nosso administrador, o emissário, retornou ao tubo de luz, diluiu-se delicadamente. Havia cumprido com o dever que lhe trouxera a nossa colônia. O mestre de cerimônias acercou-se da tribuna, encerrou a solenidade. Levantamo-nos vagarosamente em silêncio, formando pequenos grupos interessados em comentar a exposição, enquanto outros nos dirigimos ao estrado para manter conversação com os nobres membros de nossa comunidade e nos colocarmos à sua disposição. Identificados pelo amigo Ivão Costa, ele acercou-se de nosso governador, ensejando-nos longa e edificante conversação. Os comentários prosseguiram por alguns minutos, quando, então, à semelhança de outros assistentes, demandamos nossos aposentos, Oscar, Ivon e nós. Ficamos por aqui, meus amigos. Eu até embalei aqui, quase que eu não termino. Que interessante, quantas informações preciosas. Espero que vocês releiam esse capítulo, talvez até adquiram o livro para poderem estudar
com mais tranquilidade. Ficamos por aqui hoje, aguardo a todos na sequência do nosso estudo. Abraços!